Bom dia! No nosso livro Vem Voar Interdisciplinar, vamos abrir na página 82, capítulo 5, Atividades Econômicas do Campo. O alimento que chega à nossa mesa. Você sabe de onde vem a maioria dos alimentos que consumimos diariamente? Eles são obtidos por meio de algumas atividades econômicas que os seres humanos realizam. Observe as imagens a seguir e conheça a origem de alguns alimentos. Na primeira foto, e como está mostrando na legenda, é uma colheita de trigo no estado do Paraná, e nós sabemos que do trigo vem a farinha de trigo que nós utilizamos para fazer bolos, pães, biscoitos e vários tipos de massas. A segunda foto é uma colheita de alface também no estado do Paraná. Na página 83, a terceira foto é uma colheita de açaí também no Paraná. E a quarta foto é criação de bois e vacas em Minas Gerais, porque a criação de animais também faz parte das atividades do campo. Número 1. Você já conhecia alguma das atividades apresentadas nas imagens? Qual? Se você não conhecia as atividades, ao menos você já consumiu algum alimento dessas atividades, como por exemplo a alface, o açaí, o bife, que vem da carne do boi, produtos feitos de farinha de trigo e assim por diante. 2. Essas atividades acontecem no campo ou na cidade? Está bem fácil de responder. 3. Quais outros alimentos que você consome têm origem nas atividades apresentadas nas imagens? Converse com os colegas e o professor. As atividades do campo, relacionadas às atividades do campo, quais os alimentos que você consome? A maioria das frutas, verduras, legumes que nós consumimos, carnes, peixes, frangos, todos vêm das atividades, a maioria vem das atividades do campo. Hoje nós vamos conhecer 3 tipos de atividades do campo. Na página 84, nós vamos conhecer a primeira atividade, que é a agricultura. A agricultura é a atividade econômica de cultivar a terra para produzir plantas úteis ao ser humano. Geralmente, ela é realizada na área rural dos municípios, ou seja, a área rural é a área do campo. Vamos conhecer os 2 tipos de agricultura. Então, são 2 tipos. Tem a agricultura familiar, que é praticada pelo agricultor e seus familiares em pequenas propriedades. O cultivo agrícola e a criação de animais são a principal fonte de renda da família. A agricultura familiar produz a maior parte dos alimentos consumidos no Brasil. Os produtos são vendidos em centros de abastecimento, mercados, feiras, etc. Nesse tipo de atividade, poucas máquinas são usadas, como nós podemos ver aqui na imagem, um agricultor preparando a terra com arado puxado por cavalo, lá no Paraná. Na página 85, continuando, a agricultura comercial tem como objetivo a produção de grande quantidade de alimentos e matérias-primas. Esses alimentos são comercializados no país em que são produzidos e também em outros países. Então, a agricultura comercial, diferente da agricultura familiar, também vai para fora do país, para outros países. É utilizado dentro do Brasil, mas também é exportado para outros países. Para isso, a agricultura comercial é realizada em médias e grandes propriedades e geralmente são utilizadas máquinas modernas. Essa atividade é realizada por trabalhadores que recebem salário, pagamento. Quando apenas um produto é cultivado na propriedade, a produção é chamada de monocultura. Quando se cultivam mais produtos, é chamada de policultura. Então, aqui nós estamos vendo na imagem que é uma colheita mecanizada, ou seja, feita por máquinas. É uma colheita de algodão lá no município de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul. 4. Complete o quadro. Aqui nós vamos fazer uma comparação entre a agricultura familiar e a agricultura comercial.
A agricultura familiar, o trabalho é feito por quem? Família. E a agricultura comercial, o trabalho é feito por quem? Por trabalhadores que recebem um salário. Para onde vai a produção na agricultura familiar? Vai para o próprio sustento das famílias e também para venda dentro do país. E para onde vai a produção da agricultura comercial? É vendido em todo o país e também em outros países. Na página 90, nós vamos conhecer o segundo tipo de atividade econômica do campo, que é o extrativismo. O extrativismo é a atividade econômica de coleta de recursos naturais para consumo ou comercialização. Esses recursos podem ser animais, vegetais ou minerais. Essa atividade humana é mais antiga que a agricultura. Vamos conhecer os tipos de extrativismo que existem. Na primeira imagem, nós estamos vendo o extrativismo animal, que é a atividade de caça, pesca ou coleta de animais. E aqui na foto nós estamos vendo a coleta de caranguejo, que é usado como alimento, e a imagem está mostrando um mangue, né, onde fica, é um manguezal onde é coletado o caranguejo no estado do Rio de Janeiro. Aqui nós estamos vendo a imagem de uma palmeira de babaçu com os frutos. O extrativismo vegetal é a atividade de coleta de vegetais ou de substâncias produzidas pelos vegetais. Um exemplo é o babaçu. Os frutos do babaçu são utilizados como alimento e as folhas como material na fabricação de cestos e telhados, como da fotografia acima, e essa imagem é lá do Maranhão. Na página 91, nós estamos vendo o extrativismo mineral, que é a atividade de extração de minerais como ferro, ouro e sal. Muitos desses minerais são encontrados em rochas e utilizados na fabricação de latas, peças para carros e em materiais para a construção de moradias. Na fotografia, nós estamos vendo a extração de minério de ferro lá em Minas Gerais. E a extração de mineral é o que mais prejudica o meio ambiente. Por isso que nós temos que nos conscientizar e reciclar mais os produtos para evitar que seja retirado da natureza tantos minerais, tantos recursos naturais, porque um dia isso pode acabar. Então, nós, como cidadãos conscientes, devemos aprender a preservar esses recursos naturais, reciclando, reutilizando. 7. O extrativismo é uma atividade urbana ou rural? Por quê? Nós podemos dizer que é dos dois. Predomina mais na zona rural, no campo, mas também acontece na zona urbana, como é o caso dos mangues, onde são retirados os caranguejos. Nós podemos encontrar em cidades como Recife, Rio de Janeiro, na Baixada Santista, em São Paulo. 8. Que outros produtos do extrativismo você conhece além dos já apresentados? Eu vou citar alguns e depois vocês podem acrescentar os que vocês quiserem. Então, nós podemos colocar aqui os peixes, o açaí, o palmito, as carnes, o ouro, a prata, o petróleo, de onde vem o combustível e os plásticos, a água e o sal. 9. Dos produtos que você listou, quais têm origem animal, mineral ou vegetal? Então, aqui eu vou listar os que eu citei na questão 8. Origem animal são os peixes e as carnes. Origem vegetal, o açaí e o palmito. E origem mineral, o ouro, a prata, o petróleo, a água e o sal. Na página 94, nós vamos conhecer a terceira atividade econômica do campo, que é a pecuária. A pecuária é a atividade econômica de criação de animais. Por meio dela, obtemos alimentos como carne, leite e ovos, e também matérias-primas como couro e a lã. De maneira geral, a criação de animais pode ser de duas formas, a extensiva ou intensiva.
Na pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grandes propriedades e alimentam-se do pasto. Na pecuária intensiva, os animais são confinados, alimentados com ração e recebem muitos cuidados. Chamamos de gado a criação de animais bovinos, que são os bois e as vacas, equinos, cavalos e éguas, suínos, porcos, ovinos, carneiros e ovelhas, caprinos, bodes e cabras, bufalinos, búfalos e assininos, jegues e mulas. E nós podemos ver na primeira imagem uma criação intensiva, ou seja, feita em confinamento, de aves lá em Santa Catarina. Elas estão em confinamento e são alimentadas com ração e recebem muitos cuidados, como está mostrando aqui na criação intensiva. E o outro exemplo é a criação extensiva de bois e vacas no município de Taquarana, no estado de Alagoas. Então aqui é extensiva, como nós vimos lá em cima, eles são criados soltos em grandes propriedades e alimentam-se do próprio pasto que tem no local. Página 95, número 10. A pecuária é uma atividade urbana ou rural? Por quê? A pecuária, com certeza, é uma atividade rural, do campo, porque os animais, eles são criados no campo, confinados ou soltos em grandes propriedades. 11. Circule de vermelho os produtos que são obtidos da pecuária e de azul os que são obtidos da agricultura. Os alimentos, os produtos que são obtidos da pecuária são de origem animal, vem da criação dos animais. E a agricultura, os alimentos são de origem vegetal, ou seja, eles são plantados e colhidos. Sabendo que a bovinocultura é a criação de bovinos, faça uma pesquisa e descubra quais animais são criados na piscicultura, ranicultura, apicultura e cunicultura. Registre suas descobertas nas linhas abaixo. 13. No município onde você mora, a pecuária é praticada, ou seja, a criação de animais é praticada? Qual tipo de gado, de animal é criado e como? Então você vai pesquisar com seus familiares ou pela internet se na sua cidade existe a criação de animais, que no caso é a pecuária, e qual tipo de animal é criado. E a nossa aula de ciências vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido sobre as atividades econômicas do campo, que hoje nós aprendemos as 3. Recapitulando: agricultura, pecuária e extrativismo. Um super beijo e até a próxima!